Boa noite a todos que estão assistindo aqui mais uma formação na Juventude Trabalhista. Eu sou Augusto Ribeiro, estarei aqui apresentando hoje. Hoje a formação é do nosso queridíssimo Gustavo Capelli, que é parte da Juventude Trabalhista da parte de São Paulo. Também tem um canal de história chamado GUCPA e produz nesse canal conteúdos relacionados à história. Estaremos hoje aqui numa formação sobre o movimento tenentista. Capelli, pode meter marcha aí no que você achar melhor. Certo. Evolução militar e tenentismo. Então começa antes disso. E o nome do canal é Gukpa. Olá a todos, eu estou muito feliz em começar essa formação. Ela vai cobrir o bom período da história militar brasileira e do mundo para saber como chegamos aqui, etc. Eu espero que vocês gostem muito. Foi feito um amplo estudo para isso, que eu vou disponibilizar as fontes no final. E eu sou um voluntário no Museu da Segunda Guerra Mundial de São Paulo. Inclusive, já levei pessoas que estão aqui para lá. Então, muito do conteúdo que eu vou falar não são só coisas que eu li, são coisas que eu segurei, coisas que eu tive contato. Então, para começar, eu vou começar a transmitir aqui a apresentação, desde o começo até a década de 1940. Muito bem, evolução militar e tenentismo. A evolução das Forças Armadas do Brasil e sua consolidação como força regional. Vamos começar no primeiro slide, que é, para o começo, o conceito tradicional de exército. Quando nós chegamos, quando eu fui pensar sobre que período eu ia cobrir para chegar hoje, eu pensei, eu tenho que começar em algum ponto, eu não posso começar com e que haja luz. Então, para a gente entender o Exército Brasileiro e os problemas que ele passou e a evolução que ele passou, o máximo que a gente pode retornar sem sair do contexto é a era medieval. Na era medieval, nós tínhamos uma formação militar bem interessante. E temos um termo aqui que vai ficar importante até mais ou menos o século XIX, que é Levi. Levi, em alemão, é Leidling, o termo que eu uso, Levi, é francês. Só que a tradução seria arrecadação. Basicamente, quando você tem a era medieval, você tem o contrato social, você tem os reinos, os impérios, etc. Você vai ter o monarca e você vai ter os vários lordes em volta, espalhados por todo aquele reino que ele controla. E você vai ter todas essas estruturas de poder do reino. Quando você tem uma guerra, a primeira coisa que tinha era um período chamado de quarentena, que eram 40 dias que era necessário para preparar o exército. E então, o que esse período se baseava era todos os nobres eram avisados para mandar seus exércitos para concentrar em algum canto para começar a campanha militar. A questão é a seguinte: você tinha exércitos muito pequenos, você passa do período romano, que você vai ter batalha de 80 mil contra 120 mil, para batalhas que são 5 contra 8 mil, de 10 mil, já é considerado um exército gigantesco. E devido a isso, você também tem um fim daquele exército profissional romano, padronizado, e a criação desses sistemas com levias. Então, funcionava assim: você vai ter da força militar, você vai ter a força própria do nobre, e essas forças geralmente vão ser seus cavaleiros desmontados com espada, seus arqueiros e etc. Só que devido ao contrato social, o vilão, no caso, o homem que vive na vila, ele vai ter que contribuir para isso. Então, a grande maioria do exército são esses levis. Você vai ter batalhas medieval que na crônica fica algo tipo: então, o nobre conseguiu juntar 20 cavaleiros na sua força, mas uma força impressionante de 200 soldados, para serem acompanhados por 2.000 levis. E indo para o próximo slide, para continuar o contexto. Opa, a transmissão foi cortada, só um segundo. Aqui, opa. Por algum motivo, isso não está me permitindo transmitir a tela. Ok, só um segundo, deixa eu voltar aqui para a transmissão. Eu vou ter que colocar tela inteira
e vir aqui. Perfeito. Então, devido a isso, você tem vários problemas. Um é o seguinte: você tem um caos de organização muito grande, porque o exército medieval, como você não tem uma padronização de línguas nem nada, você pega, manda uma mensagem que chega para um nobre que está muito longe, e ele tem seu próprio padrão de treinamento, ele fala um dialeto local próprio, e suas tropas, elas têm equipamento próprio e cores próprias. Você tem um grande número de pessoas que nunca se viu na vida se juntando para concentrar e formar esse exército medieval, que elas nunca tiveram contato. As cores dos uniformes delas são diferentes. É difícil as passar ordens porque são padrões diferentes. E você ainda tem um grande número de mercenários. E esse grande número de mercenários também fala suas línguas. Era um grande número de pessoas que nunca se viu antes, se encontrando pela primeira vez para fazer essa operação. E essa é a estrutura normal de exército, a estrutura tradicional de exército. Você tem várias regiões agindo da forma própria delas e se concentrando para uma guerra. Isso vai mudar no próximo slide. Deixa eu tentar voltar aqui à apresentação do arquivo, porque eu gosto de. Opa, vamos ver. Ele realmente não consegue reconhecer o PowerPoint. Bom, então eu vou ter que vir aqui e compartilhar a tela toda mesmo. Que pena. Tudo bem. Nós chegamos no século 17 e 18. Aqui temos uma foto de soldados na época, inclusive nosso grande granadeiro Fredericus Krebs. Nesse período, a gente vai tendo a transição para o exército moderno, o exército que vai ter os primeiros sinais da estrutura militar de hoje em dia. Você cria a conscrição. A partir desse momento, você não vai ter mais essa ideia que, não, eu trabalho na terra do cara, então eu vou ir lutar assim. Você vai ter agora que fazer um recrutamento, um treinamento militar, e você vai entrar no exército. Os uniformes também são padronizados, as estruturas militares são padronizadas. Você tem estados como a Prússia, que eles têm todas as suas tropas perfeitamente organizadas, todas com o mesmo padrão de treinamento e etc. Essa era de ouro tanto do exército francês quanto do exército prussiano. Além disso, você vai tendo uma abolição dessas tropas espúrias, tipo mercenários e etc. Você ainda tem até o século XIX, só que já não é tanto. E você também tem novos métodos de recrutar pessoas, como a gangue de pressão. Isso vai para o próximo slide. Isso aqui é uma pintura à esquerda de Levi em massa. Isso mostra basicamente uma grande quantidade de franceses pobres sendo forçados a adentrar no exército do período de Napoleão, por meio da conscrição em massa, no caso, arrecadação em massa. Essas pessoas elas foram basicamente tiradas da terra para entrar no exército por causa da doutrina de Napoleão. E à direita temos uma pintura de 1780 de uma gangue de pressão. A gangue de pressão é basicamente um grupo de pessoas do exército que saía pelas vilas com cotas de recrutamento e era como, eu preciso de 40 pessoas. Como eles vão conseguir 40 pessoas? De formas criativas, para não falar mais nada. Esse é o sistema de exército que nós temos hoje da sua forma mais primitiva, assim por dizer. Você já tem o recrutamento, você não tem essa grande massa de pessoas sendo chamada, e o recrutamento é obrigatório. Você já tem tropas que são personalizadas. Isso não significa que seja só um tipo de tropa. Você ainda tem granadeiros, tem cavalaria, você tem infantaria, todos esses tipos de tropas, só que são coisas especializadas. Com isso, a gente vai saindo para a situação do Brasil, o nascimento do Exército Brasileiro. Miticamente, opa, então um segundo, a gente chegou ao século XIX, então eu não vou usar mais isso. Agora vamos para o rombo, que é um chapéu da época. Só deixa eu ver se ficou bom. Perfeito. Miticamente, o exército brasileiro começou na Batalha dos Guararapes. No entanto, porém, contudo, ao invés de começar lá, eu vou começar na Guerra de Independência. Portugal era muito conhecido por fazer reformas muito boas
só que não estenderam aos territórios. Então, Portugal, por exemplo, abole a escravidão em 1791, só que só abole na África Portuguesa em 1836, e não abole no Brasil. Portugal já tinha feito as reformas militares que eu citei acima. Aqui no Brasil, nem tanto. Quando nós temos a proclamação da independência e a guerra de independência contra Portugal, uma das primeiras coisas que Dom Pedro I faz é criar a Guarda Cívica. E a Guarda Cívica são levis. Eles não são tropas profissionais, eles são basicamente uma grande quantidade de pessoas pobres que entram no exército e não têm um treinamento adequado. Ainda assim, nós ganhamos a guerra. Essa falta de estrutura moderna permite umas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós temos a Maria Quitéria, que é uma heroína da Guerra da Independência. Uma das coisas que ela faz é que tem um momento que ela pula em uma trincheira portuguesa e os portugueses eles ficam sem saber o que fazer, porque eles não iam atirar em uma mulher. Isso só foi possível porque não tínhamos essa estrutura centralizada. O pai dela chegou para ela e falou: tá bom, você pode participar, porque ele era oficial. Na Guerra de Independência Americana isso não ia acontecer, porque eles iam falar assim: oh, não, como assim, negado? Nesse momento, nós temos a herança e a tradição militar portuguesa, que tem influências de lugares como a Inglaterra e como a Alemanha. Eles tiveram ajuda dos prussianos na Guerra Fantástica, que eu creio que era a Guerra dos Sete Anos, e isso, porém, não se traduz ao modelo brasileiro. O Exército Brasileiro, no início, ele é esse exército de levis, da Guarda Cívica, e ele é um exército muito dependente de mercenários, de Brummers, que eram mercenários alemães, de mercenários italianos, de mercenários de todo canto do mundo. Ele consegue ganhar a Guerra de Independência e consegue derrotar as revoltas como a Confederação do Equador e a Farroupilha. Aqui nós temos a primeira foto, de um soldado do ano de 1825, do batalhão de caçadores alemães. Então eles serem alemãos. E aqui à direita nós temos um soldado do 18º Batalhão de Caçadores. Esse aí é brasileiro. E com isso, nós vamos ir para as reformas que fez essa transição que já tinha ocorrido na Europa, ocorrer aqui no Brasil, que é no período da Guerra do Paraguai. Paraguai e Duque de Caxias. Quando a Guerra do Paraguai começa, o Paraguai ele já tinha feito essa transição militar. De certa forma, ele vai desfazer, eu vou deixar isso claro. O exército paraguaio, ele era um exército que não era um exército muito bom para a época, mas ele já tinha feito uma reforma, era um exército completamente de infantaria e etc. Eles invadem a Argentina, o Brasil e o Uruguai, e isso faz com que o Brasil tenha que se defender. No entanto, o exército brasileiro, como vocês notaram, é um exército com muitos problemas. Então, eles criaram os voluntários da pátria. Os voluntários da pátria são ecos do tempo dos Levi lá de trás. É uma grande força de infantaria, principalmente pessoas pobres, que é enviada para combater um exército profissional. Nós temos aqui uma foto famosa de um voluntário da pátria. Como você pode ver, ele é basicamente um civil, ele não é uma pessoa com muito preparo físico e ele basicamente representa essa primeira leva. O Brasil não tem muito sucesso com eles. Esse sistema era um sistema que já tinha sido abandonado há muito tempo e o Brasil sofre até uma derrota desastrosa, que eu me esqueci o nome, só que foi uma batalha que eles tentaram escalar uma montanha. Com isso, nós chamamos o Duque de Caxias. E ele resolve criar um verdadeiro exército brasileiro, um exército que seja capaz de enfrentar os problemas que vêm do século XIX. Ele vai nos Estados Unidos, que tinha acabado de terminar a sua guerra civil, e compra repetidores Spencer em 7 tiros, equipa a cavalaria brasileira com isso, cria um sistema de recrutamento moderno, ele uniformiza os soldados, e aí nós temos esses soldados aqui da foto abaixo. O exército brasileiro ele consegue ganhar a guerra do Paraguai. No entanto, eu falei que o Paraguai ele meio que volta o processo. O que acontece é que, conforme a guerra vai indo, o exército profissional paraguaio vai acabando. Eles literalmente vão ficando sem gente para mandar para a guerra. Então, eles começam a chamar pessoas.
Então, ao mesmo tempo que o exército brasileiro ele está se tornando um exército profissional, o exército paraguaio ele está retornando àquele estado. E devido a isso, o Paraguai acaba perdendo a guerra. Só que a guerra acabou e o exército agora vai apresentar-se como uma força política. E eles estão vendo o Brasil e eles estão pensando que o Brasil ele não é o que ele poderia ser. E eles começam a se posicionar. Só que o líder da época era o imperador Dom Pedro II, e ele é uma figura de uma integridade tão grande que chegava a afetar o Brasil. Ele não quer um Brasil militarizado, ele não quer esse tipo de império aqui. Então começa a questão militar, porque você tem um exército querendo ter um país glorioso, um país assim, e ao mesmo tempo o governo federal imperial está tentando o máximo possível evitar que esse processo ocorra. É, isso é um negócio que vai dar problema no próximo slide. Fim do Império. A questão militar continua, você começa a ter a questão religiosa, você começa a ter uma série de problemas no modelo político do Império. Você tem figuras como Manuel do Nascimento Vargas, que é o pai de Getúlio. O Manuel, ele era um nobre, ele lutou na Guerra do Paraguai. Passou 10 anos, ele começou a ver que o Brasil ainda tinha escravidão, e ele começou a pressionar para abolir. Quando ele viu que o governo imperial não ia abolir, ele entrou no Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Você vai tendo uma resistência muito grande. Eventualmente, chega num processo que estados começam a abolir a escravidão. Eu lembro que o Ceará já tinha abolido antes, e teve um segundo que, se eu não me engano, é o Rio Grande do Sul. Só que isso continua se estendendo até que a princesa Isabel abole. Isso acaba dando no problema, porque o império cai. Quando o império cai, você tem dois grupos principais que podiam assumir o poder. O primeiro era o exército e o segundo eram as pessoas que estavam no poder antes. O exército, ele era representado por figuras como Floriano Peixoto, que era uma figura que influenciou Getúlio Vargas, por figuras que tinham alguma ideia do que eles queriam. Nós podemos falar que estavam errados ou podemos falar que estavam certos. O outro lado eram os oligarcas, eram os escravagistas, era a pior escória do Brasil. E quem ganha é eles. O governo chegou até a criar o Departamento de Instrução Pública, no governo do Deodoro Floriano, que foi o primeiro departamento de educação no Brasil. E ele foi abolido porque eles não queriam que o Brasil tivesse uma classe média educada. Outra coisa que ocorre é que o Império ele tinha os governadores dos estados sendo apontados pela capital, sendo geralmente o que Dom Pedro II pegava era o senador mais votado daquele estado. Você já tinha um controle federal muito fraco sobre os estados, era uma várzea muito grande. A oligarquia elimina. A partir daí, o Brasil ele se torna o que hoje os jovens chamam de Battle Royale. Você tem a destruição do governo federal, o poder passa não aos estados, mas às oligarquias dos estados, e essas oligarquias começam a brigar entre si dentro dos estados. Você começa a criação de exércitos regionais, jagunços e etc. Você começa a ter uma destruição do Estado brasileiro, para não falar outra coisa. Isso acaba, de certa forma, retornando ao modelo antigo. Você pode ver aqui nessa foto à direita que temos o Exército Brasileiro Imperial do final. Eles estão impecavelmente uniformizados e isso vai morrer. Vocês vão ver por quê. Isso também leva ao que eu vou falar que daqui para frente, que é a Primeira Guerra Mundial, só que antes disso eu vou mostrar o próximo slide que tem algo muito importante. Bom, vamos lá. Confusão regional. Isso depois que o exército foi derrotado. Bom, você tem os governos regionais e tem as forças públicas, que são os exércitos regionais. As forças públicas são treinadas por missões diferentes. Então, você tem um problema muito grande. Aqui à esquerda temos o Exército de 1914. Esses uniformes são uniformes meio franco-britânicos. À direita, nós temos a Polícia Militar de Santa Catarina, usando o chapéu ponta de lança, que é o chapéu que era usado pelo Império Alemão. Por falar nisso,
Esse é um pit helmet, que era o chapéu usado pelo Império Britânico na época. Você tem diversas missões militares diferentes agindo em diversos estados diferentes, e esses próprios estados têm seus próprios exércitos, e nós temos guerras entre estados. Temos coisas como a Guerra do Contestado, que Paraná entra em guerra com outro estado, porque eles querem disputar um pedaço de terra. É inconcebível você imaginar hoje São Paulo falando que eles querem tomar Juiz de Fora, de Minas Gerais, e iniciando uma campanha, mas isso ocorria, porque o governo federal não existe mais e cada estado pode agir como quer. Você tem coisas como o Lampião andando pelo interior todo do Nordeste, sem reação do governo federal, porque o governo federal não existe. Os locais ficam lutando, oligarcas com jagunços, o exército, e ainda assim eles não conseguem derrotar esses tipos de situações. A próxima página tem um exemplo muito claro dessa divisão. Aqui à esquerda temos o exército do estado do Paraná. Você pode ver que eles usam capacetes prussianos, porque o Paraná tinha uma missão alemã. À direita, nós temos soldados da Guerra do Contestado, e você pode ver que, assim como os Levi do passado, eles não têm o uniforme certo. Alguns usam chapéus fedora, que é um chapéu daquele período. Outros usam chapéus de cowboy e outros usam capacetes. E no centro nós temos uma representação de um soldado britânico da época com o nosso amigo Ruben, que eu espero que ele esteja na cal. Sim, vários de vocês vão aparecer aqui, eu espero que gostem. Então você tem uma destruição desse sistema e esse caos. Isso começa a mudar devido à Primeira Guerra Mundial. Quando nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma padronização do exército. No entanto, eu tinha que escolher. Eu ia mostrar isso como ocorreu ou ia pular para o tenentismo e depois explicar a padronização. Eu decidi deixar a padronização para um pouquinho da frente, porque ela só tem efeito a partir de 30 depois do tenentismo. Então, por agora, imagine essa situação. Você tem os exércitos regionais, você tem esse caos, você não tem governo federal, e você tem esse período que é talvez o período mais negro da história do Brasil, tirando da escravidão. E isso leva ao tenentismo. Quando você está chegando no fim da República Velha, no fim da década de 1910, você está tendo um problema. Primeiro, devido à Primeira Guerra Mundial, o Brasil tem um ganho econômico grande. Várias famílias começam a vir para o Brasil. E isso introduz vários costumes estrangeiros. Por exemplo, o chapéu coco, que vem do Reino Unido. Conforme isso vai ocorrendo, a estrutura oligárquica ela tem duas opções. Ela vai tentar ceder ou ela vai tentar reprimir. E ela tenta reprimir. E muito, com muita violência. O caso é que eles usam o exército para isso. Eles mandam o exército na guerra da greve geral de 1917 e eles mandam o exército nas situações que eu vou dizer. O problema é que o exército também está mudando. Devido à pobreza e vários outros problemas, como falta de vestuário e falta de própria moradia, as pessoas acabam entrando no exército. Então, você tem uma explosão no número de pessoas que estão no exército brasileiro. Elas não vão lá por patriotismo, elas vão lá porque, tipo, eu quero ter 3 refeições por dia. Eu não posso ter isso fora do exército. O exército tem comida, na minha casa não, e não tem emprego na minha região, todo mundo está morrendo de varíola. Só que quando eles entram no exército, eles não conseguem avançar muito, porque eles não são aristocratas, eles não são amigos do coronel, eles não são amigos das elites, etc. Então, eles ficam presos na posição máxima de tenente. Então, você tem um grande número de tenentes sumindo. Eu acho que vocês já sabem por que o nome é tenentismo, então. É o movimento dos tenentes, as lideranças são os tenentes. E é um movimento gigantesco que é o que vai decidir o futuro do Brasil, talvez nos próximos 17 a 89, nos próximos 68 anos. Então, nós chegamos ao primeiro grande sinal, que foi os 18 do Copacabana, em 1922. Em 22, a situação estava muito ruim. Então, quem assume o poder é o Arthur Bernardes.
Arthur Bernardes é uma figura que ela é um tanto quanto controversa, porque o Bernardes ele não era como os outros oligarcas, ele tinha umas ideias para o Brasil. Ele é uma figura relativamente nacionalista e pró-desenvolvimento. Só que ele é bem mais repressivo que os outros. Uma das coisas que ele cria é o DOPS. A União Soviética tinha criado a Tcheca, os Estados Unidos criou o FBI. Nessa onda, o Bernardes cria o DOPS. E ele declara estado de sítio, suspende habeas corpus e começa a perseguir gente. Você tem no Rio de Janeiro o Forte Copacabana. Vendo o que estava acontecendo, os tenentes começam a se irritar e eles começam a se organizar para democratizar o Brasil. Então, eles um dia se rebelam e falam: nós temos o forte, a gente quer a sua deposição, o fim da fraude eleitoral e a democratização do Brasil. Ele nem pisca. Então, eles pensam que eles têm que tomar o bairro presidencial no Rio de Janeiro, tomar o Palácio do Catete para demonstrar o poder. Eles começam a tentar arrumar aliados dentro do forte para fazer a marcha. Dos 300 soldados, só 18 acabam decidindo atacar o bairro presidencial. Então, como vocês podem ver nas fotos, esses 18 soldados, eles saem. Esse homem com guarda-chuva é um civil, pelo que eu me lembro, ele era um fotógrafo. E começam a andar na rua. E os locais começam a ver o que está acontecendo e eles começam a ficar, tipo, eles vão levar tiro. Só que só por eles fazerem esse ato, só por estarem andando em direção ao bairro presidencial, isso já começa a passar uma imagem que você tem que se martirizar pelo bem do Brasil. Então você tem várias figuras. Tem o Siqueira Campos, você tem o Eduardo Gomes e vários outros que vão participando. Só que conforme eles vão chegando lá, no distrito policial, não, presidencial, eles começam a ficar com medo. Então, alguns vão começando a sair pelos cantos assim. Até que eles chegam na primeira guarnição, que tem o Coronel Brasílio de Taborda, que ele era um coronel negro, que era uma coisa muito rara na época. Eles começam a abrir fogo. Conforme eles abrem fogo, eles começam a cair. O próprio Siqueira Campos, ele toma um tiro. E tem uma estátua dele no Rio de Janeiro, no local onde ele tomou o tiro, na posição dele de quando tomou o tiro. O Brasil, então, manda pegar as baionetas e matar eles no chão. Só que o cara que estava respondendo a ele fala que isso não é necessário, e eles são presos. Esse foi o primeiro grande ato de resistência à República Velha vindo dos tenentes. O primeiro grande ato, no geral, foi a greve geral de 1917. 2 anos se passam. A Revolução de 1924, 27, que teve aqui em São Paulo. Em 24, a situação está ainda pior. Nesse período, o Brasil já está tendo a proliferação de coisas como telégrafo. O país está começando a ficar mais ou menos conectado e a revolta contra essa dominação autoritária e brutal está aumentando. Então, você tem o Isidoro Dias Lopes, que depois vira o marechal da Revolução. Ele se une a várias figuras, sendo a principal delas o Miguel Costa, e eles preparam uma rebelião para tomar o controle de São Paulo e libertar o Brasil da República Velha. A rebelião ela acaba começando, eles tomam o controle da capital. Na época, o governador da cidade era um oligarca chamado Júlio Prestes. Ele vai ficar muito importante daqui a pouco. O Júlio Prestes perde o controle da capital e foge. E nesse momento, eles usam a capital, que era a maior cidade da América Latina, para pedir para o governo do Rio de Janeiro aceitar as demandas dele. O Prestes chega no Rio de Janeiro e pede para retomar a cidade à força. O governo simplesmente acata. Quando o exército chega e cerca a cidade, e isso é o pouco do Brasil que o Brasil tinha de exército, que no caso era a guarnição do Rio de Janeiro, mais tropas leais de São Paulo, o Isidoro e o Miguel percebem que eles iam morrer. Então eles pensam em fazer outra estratégia. Eles pegam a guarnição de São Paulo, eles pegam toda a comida que eles podem pegar, todos os veículos de transporte, tudo que eles conseguem, e eles evacuam a cidade antes que o exército tome ela. O exército, então, cerca São Paulo e eles resolvem tomar a cidade, só que o Prestes quer mandar uma mensagem, então ele manda bombardear a cidade.
O governo federal, vou chamar de oligárquico, os oligarcas destroem São Paulo. Eles matam 5 mil pessoas. No aniversário de 100 anos em 2004, 2024, que eu fui na sessão comemorativa, inclusive o historiador falou que eles pararam de contar em 5 mil pessoas, que provavelmente morreu muito mais. O Teatro Municipal de São Paulo fica cheio de corpos. Eles simplesmente abrem fogo e causam um dano enorme à cidade de São Paulo. Só que quando eles avançam para tomar a cidade, quase não tem resistência. E eles percebem que o exército sumiu. Sabendo disso, um tenentista do Rio Grande do Sul, ele se chamava Luiz Carlos Prestes, que vocês com certeza conhecem, acaba liderando um levante lá. E ele entra em contato com o exército que estava em São Paulo. Eles combinam se encontrar no meio. As duas forças vão se aproximando e formam a primeira divisão revolucionária. Esse era o nome dessa formação militar, Primeira Divisão Revolucionária, sob o Marechal Isidoro Dias Lopes, General Miguel Costa e o General Luiz Carlos Prestes. Essa é a maior formação tenentista. E o objetivo deles era, de alguma forma, improvisar e derrubar a República Velha. Atrás deles vinha o Marechal Rondon, o mesmo Marechal Rondon que usava um desses. Ele foi enviado pelo governo federal para acabar com a revolta. Então, o que se prossegue é uma das coisas mais épicas da história da humanidade, uma das marchas mais incríveis que o ser humano já participou e talvez o momento mais insano da história do Brasil. A Marcha da Coluna. Essa marcha leva 25 mil quilômetros. A distância de São Paulo até o Amazonas é 4 mil. Eles praticamente dão a volta no mundo. É um negócio inacreditável. O Marechal Rondon fica constantemente vindo atrás deles, eles ficam seguindo assim, pensando o que nós vamos fazer, eu não sei, mas vamos continuar mobilizando pessoas e etc. Nesse período, você tinha, devido à destruição do governo federal, quando acabou o Império, você tinha uma desconexão do interior do Brasil com o resto. Isso chamava-se arquipélago brasileiro, que arquipélagos são uma série de ilhas desconectadas. Então, as pessoas chegavam em cidades onde as pessoas falavam assim: ah, vocês são do exército do Império, e eles iam falar: o Império acabou há 40 anos. E as pessoas não sabiam. Então, eles acabaram fazendo toda essa marcha, eles saíram do sul, foram até o Nordeste, chegaram no Nordeste, voltaram para o Centro-Oeste, e isso com o Marechal Rondon vindo atrás, até que a gente chegou em 1926. Em 26, os oligarcas basicamente viram que a situação estava muito ruim, então chegaram com um homem chamado Washington Luiz, que ele era de São Paulo. Bernardes era do Rio, Washington Luiz era de São Paulo, os dois estados que ficavam trocando o governo. E pediram para ele fazer um governo reformista, porque a situação era muito ruim. Washington Luiz, então, ele assume, o apelido dele era Paulista de Macaé, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, em Macaé, só que ele viveu a vida toda em São Paulo, ele representava São Paulo, e uma frase dele bem famosa era: programa social é questão de polícia. Então, ele ainda era uma figura muito ruim. Mas, para melhorar a situação, ele pega figuras de todo o Brasil e unifica no governo dele, inclusive Getúlio Vargas, que era um deputado do Rio Grande do Sul. Ele vira ministro da Fazenda e faz a rodovia Rio-São Paulo. Conforme isso está acontecendo, o pessoal da coluna começa a ver que está tendo mudança no Brasil e que talvez eles não consigam ter muito apoio. Só pela passagem de tempo, eles já estavam muito cansados. Então, eles cruzam e acabam entrando na Bolívia. Esse é o fim da primeira divisão revolucionária, só que os tenentistas não voltaram. Aqui nós temos nessa chamada o nosso Augusto Ribeiro. Outro Augusto Ribeiro foi o tenente Augusto Ribeiro. Naquele período, de 1924, o estado do Amazonas estava sob a ditadura do César do Rego Monteiro, que ele era um oligarca local. O ciclo da borracha tinha acabado, a pobreza no Amazonas era fora de controle, o estado tinha uma série de problemas. Então, sabendo do que aconteceu em São Paulo, no Rio Grande do Sul e o que estava ocorrendo no Brasil, o tenente Augusto Ribeiro simplesmente marcha em Manaus e toma a cidade.
E como você tem uma infraestrutura horrível, Manaus era que nem uma ilha, assim, em volta você tem principalmente rios, mato, etc., sem uma grande força, você não ia conseguir montar um exército grande o suficiente para passar essa infraestrutura. Então, durante vários meses, ele vai governando Manaus, ele vai repelindo decretos autoritários e ele vai tentando democratizar a cidade. Só que chega o general Mena Barreto, que é uma figura muito famosa do Amazonas até hoje, e ele retoma a cidade. Isso ocorre em 1924. Quando Washington Luiz assume, como parte desse processo de tentar democratizar o Brasil, ele perdoa o Augusto Ribeiro. Ele morre em 38. Então, você já tinha tido um processo que o Brasil estava se democratizando, tentando se democratizar, só que eles não deixavam, e a esperança foi. A esperança do sistema era o Washington Luiz, a esperança da grande maioria eram os tenentistas. 30. Em 30, você tinha tido uma coisa muito importante. Em Minas Gerais tinha tido como governador o Antônio Carlos Bonifácio de Andrada. Ele era neto do José Bonifácio, que era um patriarca da independência. E ele tinha atendido às exigências do povo e democratizado o Estado. Ele aboliu a comissão eleitoral, que era o órgão que aprovava os candidatos, e ele acabou, nesse momento, com qual é o nome daquilo? A degola, que a degola era a remoção de candidatos que não eram aliados com a oligarquia, e ele aprovou o voto secreto. Então, assim como em 89, 88, você tinha estados que já tinham abolido a escravidão antes, Minas Gerais é a primeira democracia do Brasil. Então, quem assumia agora era alguém de Minas, e essa pessoa era o Antônio Carlos de Andrada. O Washington Luiz vê o que está prestes a acontecer e ele ainda quer salvar o sistema antigo. Então, ele pega o Júlio Prestes, aquela figura de 24 que explodiu a própria cidade, e põe ele como candidato no lugar. Isso é uma das coisas mais radicais que ocorreram no Brasil na época, porque você só tinha dois estados no poder, e para impedir que o Brasil se democratizasse, eles queriam centralizar em um. Só que o Brasil tinha 21 estados. Isso faz com que toda a oposição de em volta do Brasil crie a Aliança Liberal, que era um partido que defendia que o Brasil eles tinham toda uma carga econômica, eles queriam um Brasil desenvolvido, um Brasil que focasse em educação, um Brasil que fosse uma potência, mas ao mesmo tempo eles queriam a soltura dos presos políticos, eles queriam, no caso liberal, não é uma ligação com o liberalismo como doutrina ideológica, mas de liberdade. E o que ocorre é a Revolução de 30, que eu vou mostrar nesse mapa aqui. Tá tudo indo bem até agora, pessoal? Afirmativo. Certo. Deixe-me dar um pouco de zoom aqui. Eu não sei mexer no Photoshop direito, só avisando. Bom, o que ocorre é o seguinte: você tem o Getúlio Vargas e você tem o Washington Luiz. O Washington Luiz provavelmente só ganhou em São Paulo. Só que ele foi anunciado como vencedor, não, Washington Luiz não, o Prestes. O Júlio Prestes provavelmente só ganhou em São Paulo. Nós não vamos saber qual foi o resultado verdadeiro da eleição, porque você tinha coisas como soldados parados assim na frente da urna, não deixando gente votar, o voto não era secreto, ele via que você não votou no cara, ele puxava o negócio, rasgava e te jogava no chão e chamava o próximo. Você teve queima de votos, eles tinham sacos com votos, jogavam aqui, tirava os votos do que era do Prestes e botava fogo no resto. Você teve uma manipulação enorme. E então, quando é anunciado que o Prestes ganhou, vocês imaginam que teve uma revolta, só que não. A Aliança Liberal simplesmente faz. A gente tentou. Então, o Vargas vai e reconhece que o Prestes ganhou. Passa uns dias e lá estava o vice do Vargas, João Pessoa, em um café. Como a gente já está na década de 30, o Fedora. Ele estava um dia tomando café, normalmente, quando subitamente aparece um inimigo político, o João Dantas. E o João Dantas tinha tido a vida arruinada pelo João Pessoa. E ele só fala: João Pessoa, eu sou o João Dantas. E dá um tiro, puf. Imediatamente,
O que a Aliança Liberal vê é o seguinte: eles estão matando a oposição, eles ganharam e eles estão matando a oposição. A gente tem que fazer alguma coisa. Imediatamente eles se reúnem, pegam a figura do João Pessoa, eles criam aquela bandeira para o estado do Paraíba, escrito nego. Eu nego a morte de João Pessoa. Até hoje, um estado que tem um legado muito grande disso é o Paraíba. Então, eles resolvem se revoltar para derrubar o governo na marra. Imediatamente eles acabam no Rio Grande do Sul, o Oswaldo Aranha, que era uma figura muito importante, naquela época era apenas um político, ele começa a andar pelos quartéis e chamar gente. E aí ele passa por todos os quartéis da cidade e manda ir até o palácio onde Getúlio Vargas estava. Ele era governador. O Vargas chega e vê aquela grande massa de soldados e o Oswaldo senta e fica falando, a gente tem que fazer isso e tal e tal. E o Vargas, ele está com medo. Ele é uma figura muito pragmática. E ele sabe que se isso desse errado, ia acabar para ele. Ele aceita. Ele escreve até uma carta falando que ele era adulto, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo naquele momento, e muitas pessoas acham que era um protótipo da carta de suicídio, porque isso deixa muito claro que algo era final e que se isso desse errado, acabou. E aí a gente tem a Revolução de 30. O Nordeste inteiro cai praticamente antes que o governo saiba direito o que está ocorrendo. O Juarez Távora, que é um tenente, ele fica simplesmente baixando o quartel e o pessoal fala assim, tá bom. Aí no centro, em Minas Gerais, você tem uma situação interessante, que o governador declara lealdade à Revolução de 30, só que o quartel de Belo Horizonte não. Então eles cercam o quartel e o quartel fica cercado até o final. Você tem uma escaramuça, morrem 300 pessoas em tiroteio, só que a batalha não acaba. Ela cessa sem um vencedor. No Rio Grande do Sul, as tropas locais avançam para Santa Catarina. Eles chegam em Santa Catarina e o pessoal simplesmente começa a trocar de lado. O governo estava tão impopular, que tipo, não só não tinha praticamente apoio nenhum, só que o governo estava todo em São Paulo. Então, por que o catarinense vai morrer para Júlio Prestes? Ele não votou no Júlio Prestes. Então, eles chegam no Paraná. No Paraná parece que vai ter uma resistência, só que o governador pega uma mala de dinheiro e foge. Aí eles chegam no Paraná. Aí, essa altura, o governo federal, eles percebem que, tipo, a gente só tem São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo que a gente faz. Então, Washington Luiz tem um plano. Dizem que quem ganha uma luta, às vezes, é quem dá o primeiro soco. Se você dá um soco muito forte, seu oponente desmaia e acabou. Então, ele chega no sul de São Paulo e fala: São Paulo vai lutar com a gente, que é óbvio. São Paulo ia. Então, você ganha uma batalha em São Paulo com tanta força que o inimigo simplesmente desiste. E eles começam a trocar de lado de novo. Então, o Washington Luiz pega e concentra as tropas em Itararé. Vocês devem conhecer Itararé. Então, o exército revoltoso chega em Itararé e o exército do Washington Luiz. Opa, meu PC apagou por um segundo, chega em Itararé. No dia 23 de agosto de 1924, vai ter a batalha final. Você tem do lado o Senhor dos Anéis e do outro lado o Harry Potter. O exército do Sauron contra o Dumbledore. Esse é o momento que ia decidir tudo. Então, o Miguel Costa, que estava liderando a batalha, manda atacarem. E eles começam a atacar. Chega a noite. Dia 24, o Washington Luiz acorda ouvindo uma confusão. Ele vai ver o que ocorre e um cara chamado Augusto Tasso Fragoso, que era um general do exército, entra e ele simplesmente ele entra junto com um almirante e outro general e fala que ele ia ganhar a batalha. E aí ele que ia assumir o controle do Brasil. E ele prende o Washington Luiz. Augusto Tasso Fragoso é uma figura que, se você olhasse para 100 universos disponíveis, ele ia ganhar o poder em um. Ele era o último suspiro daquele militarismo do tempo do Império, de 1800 e alguma coisa, que era anti-oligárquico e anti-imperial e também, de certa forma, até anti-republicano. A ideia dele era simples: ele assumiu o poder, ele ganha a batalha, todo mundo se rende para ele abole a democracia e transforma o Brasil numa ditadura militar eterna. Ele, tanto que ele não era cristão, ateu ou coisa assim. Ele seguia a religião do positivismo.
ele seguia aquela religião lá que adora as coisas do Augusto Conte. Só que teve um pequeno problema, meus caros. Quando o comandante Itararé estava lá, ouvindo bomba caindo, ele chegou e ficou, novo governo? Ok. Quem que lidera? Augusto Tasso Fragoso? De onde ele é? E aí eles responderam que ele nasceu em São Luís, no Maranhão. Aí o comandante se rendeu. Quando o governo do Rio de Janeiro percebeu que todas as tropas de São Paulo se renderam, antes da batalha ter começado direito, ele simplesmente pegou e entrou em contato com o governo revolucionário e ele tentou primeiro blefar. Ele falou assim: vocês podem se unir a nós e tal. O Vargas pegou e falou: eu tenho 30 mil soldados, eu vou marchar no Rio de Janeiro com a sua aceitação ou sem ela. Então o Tasso Fragoso se rendeu. Ele só pediu anistia e aí o pessoal entrou no Rio de Janeiro. Dá para falar que a República Velha morreu de podre, porque tudo que podia ter sido feito foi morto, já que eles tentaram centralizar o poder todo em um só estado. A gente não sabe quanta gente morreu na Revolução de 30, só sabemos dessa batalha de Minas Gerais, por cerca de 300. No entanto, devem ter morrido menos gente do que morreu no bombardeio de São Paulo, em 26, em 24. Vargas assume e com isso a gente passa para o último grande evento tenentista. O Vargas assumiu o poder, agora tem uma série de modificações. Você tem a abolição dos exércitos regionais, que não tinha sido completa, você tem o governo provisório passando uma série de reformas, e isso leva a uma situação que ele precisava de apoio em São Paulo. Então, o que ele fez? O Vargas chegou para a oposição de São Paulo, que era o Partido Democrático. Você tinha o Partido Oligárquico, que era o Partido Republicano Paulista, e o Partido Democrático, que era o partido do Francisco Morato, que hoje é uma estação de trem. Francisco Morato seria um social-democrata hoje em dia. O Vargas chegou e falou: você apoia a gente te põe no poder. Quando tem a Revolução de 30, o Vargas, por algum motivo, fala assim: olha, você não é confiável, então ele pega e põe um militar. Quando ele faz isso, o Partido Democrático se encontra com o Partido Republicano e se unificam na Frente Única Paulista. Vira um partido gigantesco. Para tentar combater isso, o Miguel Costa cria o Partido Popular Paulista, que é o partido pró-Revolução de 30. Então você tem esses dois partidos. Em 31, já tinha passado muito tempo que o Vargas estava no poder sem Constituição, então ele anuncia que vai criar uma nova Constituição. O problema é que isso ia acontecer com ele no poder. Imediatamente, a oligarquia paulista começa a fazer uma série de demandas para a Constituição. E o Vargas vai aceitando. Só que o Vargas continuaria no poder quando tivesse isso. Chega numa situação que, basicamente, eles chegam e falam: a gente quer um governador que seja paulista e civil. O Vargas pega o embaixador brasileiro na França, que é o Pedro de Toledo, que tinha mais de 70 anos, e põe ele como governador. Ele fala: perfeito, vocês têm um governador paulista e civil. Agora, vocês vão deixar eu fazer a Constituição em paz? Só que, nessa altura, ele já tem o controle total do estado de São Paulo, já tem governador, já tem tudo, eles pensam: e se a gente voltar para aquele plano de 1930 e tentar tomar o poder a gente mesmo? Então, a oligarquia paulista simplesmente ela começa a planejar fazer uma guerra para retomar o poder, porque eles imaginam que ia cair rápido, assim como eles caíram em 30. O problema principal é que eles não conseguem criar conexões com pessoas de outros estados, porque eles chegam, mandam alguém, o cara chega no Nordeste, por exemplo, o governador Landry Salles, ele é um governador da região norte. Ele pegou e falou assim: a gente não pode deixar o Brasil se submeter a São Paulo de novo. Então ele fala: não. Eles, no final, conseguem só alguns colaboradores do Rio Grande do Sul. Só que o Vargas não quer guerra. Então, o que ele faz? Ele manda tirar as armas dos arsenais da Força Pública de São Paulo. Então, ele fala assim: ó, eu já fiz tudo o que você pediu, a Assembleia vai ocorrer e vocês não têm armas. Então, vocês vão ficar de boa, né? Não.
9 de julho de 32, você tem a sede do Partido Popular Paulista e o pessoal da Frente Única Paulista invade o local atirando. O pessoal do Partido Popular Paulista atira de volta. O resultado é que morrem 4 pessoas, que é o MMDC, que acabam virando os 4 mártires da Guerra Civil de 32. Ao mesmo tempo, tinha um jovem andando com guarda-chuva no meio da rua e ele leva um tiro vindo do nada. Ele acaba morrendo depois da guerra, então ele seria um quinto martírio. Quando o Vargas descobre que eles se rebelaram, eles tomaram o controle de São Paulo, ele pega o telefone e liga para o Pedro de Toledo. Ele fala o quão ruim a situação é. Ele fala assim: vocês não têm armas, vocês não têm apoio em canto nenhum, vocês não vão conseguir ganhar uma guerra civil assim. Então a gente dá anistia e vocês não fazem nada. O Pedro de Toledo desliga o telefone. Aí o Vargas fala: eu não acredito que eu revivi essa múmia para isso. Agora, vocês provavelmente estão pensando que vai ser uma coisa épica, uma coisa na escala de 1924 a 27, que nós vamos ter uma batalha de Stalingrado em São Paulo, centenas e milhares de pessoas lutando por cada lado. Só que não foi assim, não. Como podemos ver aqui na imagem, o conflito foi mínimo. Os constitucionalistas assumiram, tentaram tomar o Rio de Janeiro, perderam o Rio de Janeiro. O governo então fez um bloqueio naval. Não entra comida, não entra munição, não entra ferro para fazer munição, não entra nada. E eles deixaram assim, tipo, vamos ver até quando vai isso. Então a guerra foi mais um bloqueio naval. Conforme o tempo foi passando, começou a acabar café, começou a acabar pão, começou a acabar leite, porque o leite vem de Minas Gerais, começou a acabar trigo, que vem do Mato Grosso, começou a acabar um monte de coisa. Para um Estado que tinha uma elite que se achava superior ao Brasil em tudo, eles perceberam que tudo que eles tinham vinha do resto do Brasil. Até que o exército brasileiro começa a avançar pelo sul e pelo norte, enfrentando o mínimo de resistência possível. Até que eles chegam em uma altura que você pode ver os canhões parados de dentro de São Paulo. E aí a população fica tipo, eles vão bombardear a cidade, que nem aconteceu em 24. Aí a Frente Única Paulista simplesmente manda uma delegação e a delegação faz um blefe ridículo. Eles falam assim: é o seguinte, a gente tem a Constituição e ninguém é punido por nada, né? E aí o governo que tinha como líder nessa delegação o general Góes Monteiro fala que não, eles têm que se render porque eles fizeram um monte de gente morrer à toa. Aí São Paulo se rende. Mas nesse período, você tinha um problema no estado do Mato Grosso. O sul do Mato Grosso não se identificava com o norte. Os constitucionalistas de São Paulo mandaram uma delegação lá e eles falaram que se eles apoiassem a guerra civil, isso eles iam reconhecer depois da guerra que o Mato Grosso do Sul era algo diferente. Então eles se levantaram. Então, o pessoal que está em São Paulo descobre a rendição e eles resolvem fugir para o Mato Grosso do Sul. Eles pegam um trem, colocam armas, colocam um monte de coisa e começam a partir para o Mato Grosso do Sul. No meio do caminho, eles recebem uma mensagem no telégrafo do trem que o Mato Grosso do Sul se rendeu também. E aí acaba a Guerra Civil. Não morrem 20 mil pessoas nessa guerra. Ela é mais um bloqueio que foi resolvido de forma extremamente rápida e eficiente. Com isso, nós já falamos 75% sobre a questão do Exército. A guerra acaba, a força pública é abolida. E com isso, nós voltamos o fio da história para 1918. Vocês vão entender por quê. A Primeira Guerra Mundial ocorre, 1918, e o Império Alemão perde. Com isso, uma coisa que ocorre é que o exército que fica com maior prestígio no pós-guerra é o exército francês. E o Brasil, ele acaba chamando uma missão militar francesa. Essa missão não conseguiu fazer muita coisa até 32. O motivo principal é que você não tem exército brasileiro. Com o fim da Guerra Civil, as forças públicas são abolidas de vez. Você agora tem um exército brasileiro. E chegamos à era de ouro da missão militar francesa. Basicamente, o exército agora ele vai fazer todos aqueles processos que ocorreram no século XVIII na Europa e ele começa a adotar um só fuzil. O Brasil tinha comprado vários Mausers em 1908 do Império Alemão. Eles fazem uma modernização e viram Mauser em 1908 a 34. Esse era o fuzil normal do exército brasileiro àquela altura.
O exército brasileiro começa a adotar a doutrina francesa, que é a doutrina de artilharia, e a continência vira essa. Essa é a continência do exército militar francês e até hoje é do Reino Unido, com a mão aberta. Esta é americana, estadunidense. O Brasil fazia a continência assim. Isso nos leva à próxima imagem. Eu separei uma série de coisas do Exército Brasileiro daquele período, e eu queria muito estar transmitindo só o PowerPoint, porque eu queria ver a reação de vocês a ver isso. Sim, nós temos aqui o Leandro Louro, quando ele serviu o Exército em 1934, foi muito difícil encontrar essa foto. E temos aqui, o capacete era o capacete Adrian, que era que nem esse, só que diferente. Ele ainda tinha esse formato, só que ele, por exemplo, ele tinha uma aba que descia por aqui. Ele não chegou a ser feito de ferro para o Exército Brasileiro, porque a gente não entrou em guerra. Então a gente usava uma versão de cortiça, que era uma versão bem leve. Os uniformes eram uniformes franceses, com suspensórios, às vezes sem, e etc. Da cor verde escura, tanto de camuflagem, tanto por causa da cor do nosso país. E era basicamente uma estabilidade nesse momento. Só que isso nos leva à radicalização do exército. Você volta para uma situação muito parecida com a do fim do Império. Nessa altura, o exército brasileiro ele derrotou a Guerra Civil de 32 e eles tiveram o mesmo entendimento do passado, que você olha para o Brasil, você vê um país maior que os Estados Unidos, só que por algum motivo ele é muito pobre. E isso leva o exército a se radicalizar tanto para a direita quanto para a esquerda. Você tem tenentistas que viram de esquerda, como o caso do Prestes, tenentistas que vão para a direita, como no caso do Góes Monteiro. E isso leva ao exército a querer se posicionar. É até um tanto quanto interessante, porque a esquerda hoje brasileira é muito antimilitarista. Só que a Aliança Nacional Libertadora, que era um partido de esquerda da época, ele era muito pró-exército. As coisas mudam, o tempo muda, as pessoas mudam. Mas é um negócio interessante de se pensar. E o exército ele começa a querer resolver as coisas na marra. Ele começa a voltar com essa ideia de que não. O político civil ele é incapaz. O político civil ele quer saber do seu próprio dinheiro. O político civil não se importa com a nação. O militar é que se importa com a nação. E esse período de radicalização acaba terminando, vocês podem imaginar, com o Estado Novo. O exército chega no período que o Vargas percebe que o exército é uma ditadura. E ele pensa que ele pode usar essa situação de uma maneira que seja positiva para o Brasil. Tem uma frase do Brizola que é: o Estado não ia chegar com Getúlio, sem Getúlio, e se ele resistisse contra o Getúlio. Vendo essa situação, ele resolve ir junto. A gente chega em 37 e o que o Vargas faz? Ele faz um discurso onde ele diz que ia ter a eleição de 38 e que São Paulo não ia aceitar de novo que iam perder a eleição. Ele pegou que a polícia de São Paulo, por algum motivo, estava comprando coisas com bateria antiaérea e carro armado, que é algo que nenhum exército deve usar, e para falar que eles estavam se armando, eles iam perder a eleição e tentar marchar no Rio de novo. Uns dias antes, os integralistas eles estavam querendo também fazer planos para depois da eleição. Eles achavam que eles iam ganhar e criaram um plano falso chamado Plano Cohen, que era um plano de tomada de poder comunista no Brasil. O Pedro Aurélio Góes Monteiro ele era uma figura que influenciava os integralistas. Então ele só chegou lá um dia, viu o plano e fugiu. Dizem, tipo, que o Salgado ele soube que o plano subiu e ele entrou em pânico com a situação. Então, o exército pegou e jogou o plano na mídia. Só que o Vargas sabia que o plano era falso, então ele nem citou o plano. Ele só pegou e falou: São Paulo vai causar guerra de novo. Você sabe que São Paulo gosta de causar guerra. Já foi 1847, 1924, 1932. E ele falou que devido a isso ele tinha que suspender o governo. E aí a gente entra no Estado Novo. E isso quebra o exército em dois agora, porque a gente está começando a chegar perto da guerra e o exército se divide no campo pró-aliado e pró-eixo. No campo pró-aliado, você tem figuras como Eduardo Gomes, que era um dos tenentes de 1924.
Ele é um dos que assaltou o local lá, o Forte Copacabana, não, 22, isso. Ele é um dos 18 do Copacabana. Temos um jovem, uma jovem figura, que talvez não seja importante, ou talvez seja para frente, que é o Castelo Branco. E nós temos o João Alberto, que ele foi o chefe da polícia do Distrito Federal. De Proeste, nós temos aquele mesmo Góes Monteiro, temos o Eurico Gaspar Dutra, que depois vira presidente, e o outro chefe da polícia do Distrito Federal, que é o Felinto Miller, que é uma das figuras mais horríveis da história do Brasil. Aqui temos duas fotos. À direita temos o Vargas com o presidente americano estadunidense Franklin Delano Roosevelt, em 42, e à esquerda temos o Dutra e o Góes Monteiro na embaixada japonesa do Brasil. Ele ganhou uma katana e um alemão deu para ele duas metralhadoras MP-40. Ele deu a segunda extra para o Tenório Cavalcante, que era um político carioca que ficou conhecido como o homem da capa preta que andava com o MP-40. Isso cria um balanço, porque o Vargas percebe o seguinte: se eu fico mais pro aliado, eu ganho coisas do eixo, porque eles não querem me perder. Se eu fico mais pro eixo, eu ganho coisas dos aliados. Então ele usa isso para balancear. Isso vai até 39. Em 39 a gente tem um problema que começa a guerra. E o comércio entre o Brasil e a Alemanha começa a morrer. A Alemanha nunca foi o maior parceiro comercial do Brasil. Esse trecho é uma mentira. O Brasil, ele tinha a Alemanha como segundo distante, e o primeiro sempre foi os Estados Unidos. Quando a guerra começa, imediatamente o comércio com o Reino Unido já passa da Alemanha, e ele fica caindo cada vez mais. A Alemanha não tem como mandar navio para o Brasil. Quando a gente vai chegando em 41, 42, o comércio com a Alemanha praticamente morreu, e o comércio com os Estados Unidos está muito grande. E os Estados Unidos está fazendo uma ofensiva para capturar a América Latina inteira pelo lado deles. A resposta da Alemanha podia ser de várias formas diferentes. Só que o que ela faz é tentar cortar esse comércio na marra. Então ela começa a afundar esses navios carregando coisas, comida, tanques, armas, equipamento industrial, para tentar impedir o comércio na marra. Tem uma teoria da conspiração pós-guerra que teria sido os Estados Unidos. Só que só o fato disso não ter sido falado na guerra já mostra que é um negócio que não é verdade. O Vargas chega para o embaixador alemão, que era o Karl Ritter, e ele fala: por que vocês estão fazendo isso? E o Karl Ritter promete parar. Ele não nega. Se fosse os Estados Unidos, isso poderia ter sido usado como uma propaganda pró-alemã. Só que não, os alemães nunca negam, eles falam isso, eles assumem que estão fazendo isso exatamente para fazer pressão para o Brasil parar de comercializar com os Estados Unidos. Nós temos o nome de cada navio brasileiro afundado e cada submarino alemão que afundou cada um deles. Isso não dá certo. Ao invés de fazer o Brasil falar, tá bom, não vou negociar com os Estados Unidos, o Brasil entra nos aliados. A gente já está no final. A gente vai chegar agora para hoje em dia. A França foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Não tem mais o que falar. É, ela lutou muito mal e o exército brasileiro resolveu trocar a doutrina militar francesa por outra. A facção pró-eixo queria a prussiana, que é da Alemanha, e os pró-aliados queriam a dos Estados Unidos. Com a entrada do Brasil nos aliados, a dos Estados Unidos ganha. Isso leva a uma supremacia militar estadunidense no continente americano inteiro, menos na Argentina, que continua com a Alemanha. O exército brasileiro troca o fuzil 08-34 pelo M1 Garand. O capacete francês, eles trocam pelo capacete M1 dos Estados Unidos. Os oficiais brasileiros são chamados para irem para os Estados Unidos para serem treinados lá. O motivo pelo qual o símbolo da Força Aérea é aquele avestruz, o centapua, é porque a comida americana era tão ruim que falavam que só um avestruz iam comer aquilo. Aí eles acabaram usando o avestruz como símbolo. Isso também leva os Estados Unidos a começar a cimentar sua influência dentro do exército brasileiro, que antes a França tinha. Isso leva à criação de órgãos como a Escola Superior de Guerra, que até 67 ela não tinha um instrutor brasileiro, eram todos nascidos nos Estados Unidos. O exército brasileiro acaba sendo completamente transferido para a lógica dos Estados Unidos. E isso vai dar problema depois, só que já não é algo que essa aula vai cobrir.
Esse é o exército da época. Aqui nós temos o José. Sabe o José Neto do nosso grupo? Esse é o José, é o avô dele, tá? Mas aqui você pode ver o uniforme M1 da FEB, fuzis M1 Garand, uniformes como dos Estados Unidos, jaqueta estadunidense, etc. É aqui que nossa aula vai chegando ao seu final. Quando acabou esse período, acabou o predomínio dos tenentes, acabou a divisão do exército, você só tem o exército brasileiro, acabou esse sistema de recrutamento de Levi, acabou a missão militar francesa. O exército que nós temos agora não é aquele exército de informação, é o exército que a gente tem até hoje. A doutrina militar brasileira é uma variação brasileira da doutrina militar estadunidense. Os Estados Unidos não precisa de um tanque, ele dá para o Brasil e a gente adota. O que eu tenho a dizer sobre essa doutrina militar é o seguinte: se vocês prestarem atenção, os uniformes americanos são muito básicos. O equipamento americano era um equipamento muito básico. Se você pega o melhor tanque da guerra, era ou o T-34, 85 soviético, ou o Panther 5 alemão. Se você pega o melhor caça, ou era o Spitfire do Reino Unido, ou o Bf-109 alemão. Os Estados Unidos, ele não tenta fazer a melhor coisa possível, ele não tenta fazer o melhor uniforme possível. Os Estados Unidos têm uma capacidade industrial tão grande que eles fazem um negócio que é bom o suficiente e eles fazem uma quantidade que o inimigo não sustenta mais. Então, os alemães tentavam fazer um tanque perfeito, brilhante, os Estados Unidos faziam um 35 de um tanque que é ok e destruíam ele. Por isso que é tudo básico, por isso que é tudo feito de material, por isso que as coisas são de plástico, e por isso que os Estados Unidos acaba, de certa forma, ganhando a guerra. Enfim, vamos lá para uma citação final. Os maiores nomes do exército do século XX até a guerra. O Marechal Hermes da Fonseca foi o oligarca que assumiu durante o início da Primeira Guerra Mundial. Ele pega uma missão chamada Os Jovens Turcos. Essa missão são uma série de brasileiros que vão estudar no Império Alemão. E a maior figura dessa missão é o Góes Monteiro. Essas figuras acabam no futuro sendo membros da facção Proeixo. O Marechal Isidoro Dias Lopes, que é o líder da Revolução de 24. Quando teve a Revolução de 30, o Vargas se encontra com ele e fala: eu vou te promover para Marechal de Campo. Ele falou assim: não precisa fazer cerimônia, pois já fizeram em 24. Eu sou Marechal de Campo da Revolução de 24. O Miguel Costa, que era o comandante das operações de campo de 24, eu vou colocar também o Prestes. Eu achei que tinha colocado o Luiz Carlos Prestes, também comandante de campo de 1924. O Prestes, ele tem muito pouco efeito depois de 35 no Exército em si, por causa da intentona, mas isso já não foi um feito tenentista, então eu não coloquei. O Pedro Aurélio Góes Monteiro, ele é conhecido até hoje como uma das figuras mais horríveis da história do Exército, mas ele foi uma das mais influentes. Ele criou a doutrina da segurança nacional. O Vargas, ele quer guardar os recursos brasileiros, mas quem deu a ideia que você tem que ter estatais para isso foi o Góes Monteiro. Ele falava que você não pode pegar o petróleo e dar para o empresário, porque você vai ter uma guerra, o empresário vai falar: olha, eu sou brasileiro, mas eu não posso ficar no negativo. Então ele falou que seria mais eficiente se o exército controlasse essas coisas ele mesmo. O Góes Monteiro, ele era o chefe da facção Proeixo, era uma figura horrível. Quando a guerra acabou, ele acabou virando um cachorrinho dos Estados Unidos, porque ele não era exatamente uma figura que gostava da ideologia do eixo, ele queria um exército grande. Como na visão dele o exército estadunidense derrotou o exército alemão, ele virou um cachorrinho dos Estados Unidos que queria um exército que nem o dos Estados Unidos. E, por fim, nós temos os últimos sobreviventes do tenentismo. O último membro dos 18 do Copacabana, que marchou na estrada sabendo que ia morrer, era o Altino Gomes da Silva. Morreu em 96, no ano que eu nasci. Ele é o cavaleiro à esquerda com medalha. Eu não tenho uma foto do final da vida dele. Da Revolução de 24 foi o Marechal de Campo, o Marechal Valdemar Levi Cardoso. Morreu aos 108 anos em 2009. Ele também era o último veterano brasileiro da Primeira Guerra Mundial. E da Revolução de 30, eu me lembro o dia até hoje. Eu estava no Facebook e eu vi a mensagem que o tenente Olímpio Martins Pires,
que era conhecido na cidade dele por só tirar o uniforme militar para ir na igreja, ele dormia de uniforme, havia falecido. Ele, aos 112 anos, era o último veterano da Revolução de 30. Bom, bibliografia, nós temos várias coisas. Temos o livro Império Brasileiro, que usei bastante para entender a estrutura do Império. Temos o decreto da Convenção Constitucional de 32, uma grande ajuda do meu amigo Henrique. Temos o livro do historiador Yuri Abiasa Costa, que conta toda a história da Revolução de 1924-27, o hino nacional proposto por eles, que é um hino muito bom. As operações militares, mapas, fotos, o que aconteceu com cada um deles depois. Nós temos também a linha do tempo do Memorial da Democracia, que conta desde 1930 até a década de 80, os detalhes, os eventos. Se você precisar de uma linha do tempo, é a melhor. Lá tem, por exemplo, lá tem até os mínimos detalhes. Se você precisar saber sobre quando foi a Convenção Constitucional de 34, lá vai ter o que cada um defendia, etc. Nós temos a coleção História Viva. Eu comprei o livro deles da Idade Média para entender a estrutura medieval militar, que é a que eu utilizei no início, para a gente entender por que o Exército Brasileiro é tão dependente de pegar gente aleatória, etc. Nós também temos o livro, a monografia do Tiago de Berges, A Formação do Exército Brasileiro, que foi muito importante para entender o período pré-guerra do Paraguai. Ele fala sobre Dom Pedro I, as primeiras reformas, fala sobre a Guerra de Independência, etc. E de agradecimentos, eu agradeço principalmente ao historiador Yuri de Abiasa Costa, porque no aniversário da Guerra Civil de 24, ele me levou lá. Eu pude ver as coisas, eu pude ver a espada do Miguel Costa que ele usou. Ele que escreveu um livro que foi uma grande fonte para o trabalho que eu fiz aqui hoje. Agradeço ao Tenente Jair, que é da Associação Nacional de Veteranos da Força Expedicionária do Brasil, ele que é dono de um museu no centro de São Paulo, que eu levei vários membros da JT lá. Ele possui armas, possui uniformes, livros, coisas pessoais, óculos, chapéus, relógios de veteranos. Ele é filho de um veterano, ele tem histórias que não acabam nunca. Eu agradeço a Juventude Trabalhista. Foi aqui que eu apresentei isso. Eu podia ter tudo aquilo, mas se não fosse a juventude, eu não teria onde falar. Eu agradeço ao Henrico, que ele é basicamente o cérebro. Se eu preciso saber o que Vargas comeu em 14 de maio de 1921, ele vai achar isso em algum canto. Ele é o senhor das fontes, ele é a pessoa que ele pega um livro e, puf, está aqui. Agradeço a direção da JTSP, meu amigo Gabriel, que é o diretor, eu sou o vice-diretor. Eu agradeço a página República Brasileira no Facebook. É uma página que ela pega todo o período da República da Espada, que foi aquela ditadura militar que tentou desenvolver o Brasil da forma deles, até o Estado Novo. E agradeço a todos os veteranos do Brasil, porque esses caras aqui, principalmente esses caras, tipo, um veterano que lutou, sei lá, na Operação Tainha, em 92, ele não tinha os desejos que esses caras tiveram. A gente conseguiu coisas como voto, sindicatos livres, etc., graças a políticos e graças a pessoas que literalmente deram sangue. E essas figuras, principalmente figuras como Altino, que foram 18 atacar a capital, fizeram uma coisa que é fora da minha compreensão como ser humano, o nível de coragem necessário para isso. Então, eu creio que da apresentação é isso por hoje, pessoal. Boa, Capelli. Uma salva de palmas digital aí pro Capelli. Pessoal, agora a gente vai abrir aqui uma parte. O Capelli joga para todo mundo aí. A gente vai abrir aqui uma parte, pessoal, para vocês mandarem perguntas para o Capelli poder responder no tocante a essa evolução militar e ao tenentismo no Brasil. Já vou fazer uma pergunta aqui para você, Capelli. Para você responder, você comentou a partir do arquipélago brasileiro, né, de você chegar dos soldados da primeira divisão revolucionária, chegar no povo assim, o pessoal pergunta, você é do Império? Não, o Império já acabou. Sim. Você comentou nessa parte, como que era isso mais profundamente? Tipo, é uma desconexão até que nível? Tipo, o nível do pessoal não conceber nem que país eles vivem, como é que é?
Sim, por exemplo, você teve um esquema de pirâmide que aconteceu no México, que uma cidade inteira acabou pagando tributo para o Império Azteca, porque o pessoal, isso em 2014. O pessoal não sabia que o Império Azteca acabou, uma série de golpistas chegaram com roupas astecas e falaram que queriam um tributo, e a cidade começou a pagar tributo. O arquipélago brasileiro é tipo isso. Isso também é uma das coisas que faz eu ser muito feliz de ser brasileiro, porque podia ser bem pior. É, Você não tinha mais governo federal, pararam de chegar pessoas nas cidades, estava todo mundo preso assim entre si. E era coisa de você estar tipo numa cidade, você olhar, ver outra lá longe e falar assim, o que que será que o pessoal faz lá, né? E não tinha telefone, não tinha telégrafo, e essas pessoas viviam entre si. Você chegava em certas vilas, o pessoal falava de um jeito, porque chegou lá em 1850 alguns italianos e mudou a forma do sotaque local. Eles iam para a cidade vizinha e o sotaque era mais indígena. E era isso. As pessoas não tinham a mínima ideia do que estava ocorrendo em lugar nenhum o tempo todo. Isso começou a acabar devido ao rádio, devido à expansão do governo federal, devido às instituições que foram chegando. Agora as cidades vão ter prefeituras, câmaras, correio, etc. Muito bem. Tem aqui o João. Aqui tá. Aí, tá aparecendo aqui, aparece a lista aqui. O José, perdão, eu errei aqui o nome do rapaz. O José levantou a mão aqui. Pode fazer sua pergunta, José. Boa noite. Primeiro, parabenizar aí o Capelli. Excelente Obrigado. exposição. Consegui conectar vários pontos assim que eu sabia de um ou de outro, mas não achava essa linha que conectava. E com essa aula eu consegui fazer essa conexão aí. Muito bom. Eu queria perguntar sobre o Luiz Carlos Prestes, porque a gente percebeu que o movimento tenentista, ele acabou que parte dele radicalizou para um lado, parte dele radicalizou para outro. E em relação ao Prestes, assim, o que faltou, né, para o Prestes ter uma presença maior na questão do próprio governo do Vargas, né? Alguns dizem que ele rejeitou aí o convite para ser o comandante-chefe, o comandante militar da Revolução de 30. E também uma segunda pergunta emendando nessa, Uhum. a influência, né, soviética no exército brasileiro, porque a gente percebeu que teve uma influência francesa que depois foi trocada por uma influência estadunidense, né? Como é que foi isso? Porque o que que faltou para ter uma influência soviética, por exemplo, que ali estava ali no grupo dos aliados e na Segunda Guerra foi um país de extrema importância também. O Prestes, ele não aparece tanto porque o Prestes não vingou como figura militar, ele vingou como figura política. Ele é alguém que eu lembro que lá por 2019 eu li um artigo que dizia que tinham militares católicos hoje que achavam que Prestes era um demônio no sentido literal do cristianismo. Então o negócio é assim. O que acontece é que o Prestes, quando eles cruzam para a Bolívia, ele se converte ao comunismo e ele comete suicídio militar com isso. Quando tem a Revolução de 30, eles tentam recrutar ele. Eles falam assim: você pode fazer isso e tal. Só que o Prestes vê isso e fala: não, não, o que acontece? Vocês são um bando de ricos pró-Estados Unidos que querem matar ricos pró-Reino Unido. Então vocês são parte do problema. Não acreditando que ele tinha radicalizado nesse nível, o Vargas chega para o Siqueira Campos, que era a figura mais radical do tenentismo, e fala: você pode converter ele, fala com ele. Aí o Siqueira Campos pega o avião, ele vai voando, e aí o avião cai e ele morre. Aí o Prestes fica sem participar da Revolução de 30. Ele condena a Revolução de 30. Depois disso, ele vai para a União Soviética. O Brasil não tem quase nenhuma influência soviética no exército. E eu só não falo quase nenhuma, porque em 43 a União Soviética ganha a Batalha de Stalingrado e no Ceará é feito por estudantes comunistas o movimento da vitória da Batalha de Stalingrado. O Vargas tem um livro chamado Exército Vermelho na Mira do Vargas, que eu não li esse livro. Um amigo me resumiu o conteúdo dizendo que basicamente o Vargas constantemente pedia para a mídia minimizar a participação soviética na guerra e então não se criou admiração pelo exército soviético.
você tinha propagandas de partidos como a UDN que mostrava, tipo, sei lá, os soviéticos capturando Budapeste e falando, eles querem fazer isso aqui também. Então, o exército ele tem total rejeição à União Soviética. Você vai encontrar influência dele na área política, que é onde o Prestes está, e na área acadêmica, mas não no exército, até hoje. Muito bem. Próxima pergunta do Vinícius Silva. Pode desmutar, Vinícius. Opa, boa noite a todos. Eu queria dizer muito boa apresentação do Gustavo, achei muito interessante sobre toda a ideia dos tenentes. Mas, Gustavo, eu estava pensando uma coisa. Você citou sobre o Estado Novo, e é um período assim da história que eu gosto de estudar bastante, sabe? Você citou que o Estado Novo, acho que o Brizola falou que ia acontecer de um jeito ou de outro, tu comentou. Sim, Mas assim, Gustavo, sim. a doutrina do Estado Novo, daqueles tenentes que participaram, tudo, foi a mesma do golpe de 64? Ou já era uma Não, coisa não, não, não. oposta? Total não. Não, não, não foi, não foi. 64 viu o trabalhismo como uma praga. A doutrina de 64 é a doutrina que começou a se formar com a missão militar dos Estados Unidos do Brasil. Esses militares, gente que nem o próprio Castelo Branco e o Gomes ficavam indo para Washington, eles o tempo todo ficavam falando que não, que vocês têm que ser que nem a gente, o seu país é um país ruim, etc. Tem uma rejeição muito grande do pessoal de 64 para o pessoal de 30. É, um exemplo é que o Exército Brasileiro ele usava caminhões nacionais, como o. Qual é o nome dele? O Fenemé. Só que no meio do regime eles trocaram por Mercedes, falando, não, é alemão e é melhor. E é muito difícil discordar disso. Mas assim, não é a mesma coisa. É verdade, o Guilherme Potker puxou muito bem que vários tenentistas acabaram em 64. O maior exemplo disso é o Costa e Silva. O cara que foi o ditador de 67 até 69, quando ele morre, ele tinha participado de 22 e de 24. Ele tinha criado vários nomes falsos ainda, depois que 24 acabou, para ficar se escondendo, e ele participou da Revolução de 30. Só que a mentalidade era diferente. No entanto, porém, contudo, o que tem a mentalidade mais próxima é o próprio Costa e Silva. Ele fez o programa Brasil Potência, ele tinha o amor da forma maluca dele pelo Brasil. Mas, no geral, não. Tanto que quem consolida 64 é o Auro de Moura Andrade, que é um senador que estava como presidente do Senado, que é da UDN, e ele era um cara de gado. Foi um oligarca pró-Estados Unidos. É, eu contemplei sua pergunta, Vinícius? Ah, não, sim, exatamente. É que eu tava pensando sobre isso, porque os tenentes, né, que participaram de 64 participaram de 30, aí eu achava que era a mesma coisa, né? Por exemplo, a ideia de, como é que pode dizer, de linha dura, se era a mesma ideia do castilismo, sabe? Não, No não. sentido positivista, né? Mas por isso mesmo. Muito bem. Próximo. Não tem ninguém como levantar, eu vou fazer outra pergunta. Você também comentou, Capelli, que alguns tenentistas foram para a esquerda, e que é até estranho a esquerda ficar desarmamentista, sendo que muitas figuras que foram para a esquerda eram tenentistas, né? Como é que você acha que foi esse processo da esquerda pegar e começar a pensar em não, desarmamentismo, pegar, se distanciar dessa parte histórica do tenentismo? É só uma coisa, depois você, a próxima pergunta é do Louro, que ele escreveu em texto. Olha, temos várias formas que você pode pensar. Eu lembro que você tem um cara que o nome dele é Sodré, que ele é considerado o único general comunista do exército, mas onde eu saiba, ele nunca recebeu essa patente do exército. Os comunistas que veem ele assim. A questão é que a esquerda virar antimilitarista veio pelo simples fato que eles não conseguiram se infiltrar no exército. Os trabalhistas que tentaram entrar no exército já levaram muito problema, que nem a greve dos sargentos. Os comunistas morreram ou foram rebaixados, etc. Isso é sobre a esquerda não gostar da instituição exército.
O motivo pelo qual a esquerda não é militar é simples. A esquerda, o principal bloco da esquerda hoje em dia no Brasil e no mundo, vem da New Left, que é a esquerda dos anos 70. Essa esquerda foi criada basicamente por liberais para pegar o discurso da esquerda, que era um discurso pró-trabalhador, pró isso, pró aquilo, e mover ele para um humanismo liberal. Então, ela para de falar de reforma agrária e começa a falar de coisas como ambientalismo. Ela para de falar de coisas como revolução e começa a falar de reforma. Então, é isso, é uma esquerda criada em laboratório para não defender as coisas da esquerda antiga. É o caso de você ter uma situação que, se a ANL soubesse que tem bandidos em uma área da cidade, eles iam agir de uma forma. Se o pessoal souber, eles vão agir de outra. E as duas formas não chegam nem um pouco perto. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui nos comentários, Henrique de Freitas Chimes. Não se pode perguntar em voz. Houve uma influência da Revista de Defesa Nacional na consolidação das ideias dos tenentistas? Calma, calma. Antes é a do Leandro Louro que perguntou antes. Os 3 países que mais influenciaram a doutrina militar brasileira. Depende, hoje ou no passado? Isso no passado quando? Olha, se for no Império, é França, Alemanha e Reino Unido. No Império você tinha a principal, que era a França, le baguette, au fromage. Aí depois você tinha os mercenários alemães, ja, mein Kaiser, sehr, muito bom. E por último você tinha a gente do Reino Unido, que aparecia em missão e coisa e tal, e etc. Eu não sei fazer sotaque em inglês. Na década de 30, quando a gente volta a ter um exército, primeiro a França, depois a Alemanha, depois a Itália e, por último, os Estados Unidos. A gente viu um blindado M8 Greyhound no Museu da Segunda Guerra Mundial. Antes da gente usar isso, a gente usava o CV-33 da Itália. A Itália fez uma influência militar na América do Sul muito grande na época. Se for hoje, é primeiro os Estados Unidos, aí lá no fundo da embaixo tem um pouquinho assim de França, que o Bolsonaro tentou matar com todas as forças, fazendo aqueles incidentes com o Macron. E aí você vai ter um pouco de outros países. O Brasil tem blindado austríaco, o Brasil tem armas alemãs, aquele mesmo de 1908, 34, que agora é 1908, 34, 68, aquele Gemira, aquele fuzil alemão, e etc. Só que hoje é Estados Unidos no topo. Tá boa a resposta, Leandro? Bom, a Revista de Defesa Nacional está fora do meu grau de conhecimento, Henrique. Muito Eu bem, mas podia falar alguma coisa, só que a chance de sair algo errado é muito grande. Então eu prefiro responder para você, fazer uma pesquisa e responder para você no privado depois, tá tudo bem? bom, Meu amigo Guilherme Potker, ele deu uma resposta, era a revista dos jovens turcos. Então influenciou bastante. Os jovens turcos, eles eram os maiores visionários do exército da época. Obrigado, Wilhelm. bom, muito bem. Se ninguém tiver mais uma pergunta, a gente pode seguir para o encerramento aqui, pessoal. Guilherme, não quer perguntar nada? Esse Guilherme é um amigo meu desde tipo 2012, 2013. Eu estou muito curioso para ver se ele vai querer algo. Oh, Bom, enquanto ele está pensando, ok, ok. Eu vou só comentar uma coisa antes de falar do Góes Monteiro. Eu tenho um amigo francês e lá por 2022
eu mandei para ele uma foto do Exército Brasileiro com uniforme francês. Ele viu isso e falou, como? Eu falei assim, é o que é o Exército Le Grande Armée da América do Sul. E ele falou assim, vocês já gostaram da gente um dia? E ele falou isso porque é o governo Bolsonaro. Ele tava tipo assim, como assim? Tipo, vocês já gostaram da gente de tão ruim que foi o dano que o Bolsonaro causou? Bom, sobre o Góes Monteiro, em 30, o maior líder militar foi Miguel Costa. O Góes Monteiro, eu sei que tem uma imagem, uma gravação de vídeo dele descendo em São Paulo, e ele esteve presente na posse do Vargas em 3 de novembro de 1930. Mas ele só começa a brilhar depois de 32, porque ele lidera as tropas em 32 que derrotam o governo constitucionalista. Ele é uma figura de tarde dos anos 30 e ele é influente até 1952. O Vargas convidou ele para ser o vice dele em 50, porque ele queria um vice do Nordeste e o Góes era alagoano. Essa altura o Góes já tinha completamente desnazificado, tá? Ele era só um coronel local, coronel no sentido militar, não no sentido de líder, que era pró-Estados Unidos. O Monteiro negou, falando que a saúde dele não estava boa e ele morreu, acho que em 52. Tá, foi boa a resposta? Ele comandou o Terceiro Exército? Poxa vida, isso não estava no livro do Yuri Abiasa Costa. Poxa, isso é interessante. Então foi ele que saiu como exército, que participou que saiu de Porto Alegre, junto com Oswaldo Aranha e com Getúlio? Perfeito, perfeito. Então ele fez isso e eventualmente ele chegou em São Paulo e depois participou da posse do Getúlio Vargas. Vivendo e aprendendo, com Wilhelm Potker. Bom, Muito bem. O Alexandre levantou a mão aqui. Pode perguntar, Alexandre. Opa, primeiro eu quero pedir desculpa que eu só tenho levantado agora, estava indo pegar água. Tenho uma dúvida sobre o tenentismo. Tipo, ele aglobava uma grande. Calma aí, já vou. Ok, desculpa. Ele aglobava um grande número de todo tipo de pessoas que tinham das mais diversas ideologias, integralistas, comunistas, caudilistas, porque eles eram mais contra o sistema. Mas eles tinham alguma espécie de base que todo mundo, além de ser antissistema, né? Mas eles tinham alguma base política que todo mundo ali concordava, ou era simplesmente ir contra o sistema que eles viam como ser oligárquico, desigual e totalmente corrupto? você pode falar que todos eles concordavam que o Brasil ele não era o que ele devia ser. A Guerra Civil de 24 e 27 desgraçou a cabeça de muita gente, porque muitos, por exemplo, o Miguel Costa. A biografia do Miguel Costa começa com ele ir reprimir a greve civil de 17. Ele percebe que os italianos no Rio de Janeiro moravam no equivalente a um campo de concentração. Esses tenentistas nasceram em favela, nasceram no meio do mato, era coisa que, tipo, eles entravam no exército para ganhar a primeira roupa. Conforme eles vão andando pelo Brasil, eles percebem que eles eram pessoas que estão numa situação boa comparada ao resto. Eles encontram pessoas que não têm noção do tempo, do ano que eles estão, o que está acontecendo e etc. Então, o que une todos é isso, porque você vê que todos esses projetos acabam com o Brasil sendo uma potência como o Reino Unido, como a França, como a Alemanha. Todos eles veem o Brasil, de alguma forma, como algo que devia ser, que não era. Eles querem um país onde as pessoas saibam ler, eles querem o Brasil sendo uma democracia, aí a definição de democracia depende da pessoa, então. E eles querem que o Brasil ele seja um país que não seja mais aquele estado deplorável que ele se encontrava. Perfeito. Muito bem, pessoal. Já que não há mais perguntas aqui, a gente pode partir
para o encerramento. Capelli, gostaria de dar algumas palavras finais para o encerramento? Eu agradeço a todos mesmo. Eu agradeço tanto os meus amigos pessoais como o Pedro, quanto ao Guilherme Potker. Eu agradeço tanto pessoas que me influenciaram muito, como o próprio Augusto e tantos outros membros. Agradeço as pessoas que deram seu tempo para fazer isso, de verdade. Eu sou uma pessoa que vive um certo isolamento, então ter pessoas que qualquer interação social é bom. E eu sinto que eu estou fazendo algo bem para a humanidade, que eu estou ensinando coisas para pessoas. Então é isso. Esse é o agradecimento que eu faço a cada um de vocês, até os que saíram. Se alguém está vendo isso uma gravação, eu agradeço ao Frederico Crepe por ter os deixado eu fazer aquela montagem com a foto dele. Agradeço ao Leandro pela montagem que eu fiz com ele, ao José Neto, ao Rubem, a tudo isso. Porque, de certa forma, se aproxima. Eu lembro que eu postei um vídeo de um soldado brasileiro da FEB, e eles olharam e falaram assim: aquele cara é o Mano Brown. E eu falei assim: é brasileiro, ué. Mano Brown é brasileiro de hoje, esse cara é brasileiro do passado. Se você tem a sua cara numa pessoa antiga, você percebe. Pessoa, mesmo, é. É isso. Muito bem. Uma salva de palmas aí para o Capelli. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos aí que compareceram aqui nessa aula presencialmente. Aos que estão assistindo isso aqui via o vídeo que provavelmente vai ser transmitido